a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Danilo, tudo bem? Tudo jóia, maravilha. Obrigado, viu, por ter aceito aqui o nosso convite. Agostinho, estamos encerrando, não é, o ano de 2021, já nos preparativos, aí na expectativa para a chegada de um novo ano, 2022, não é? E nem sempre é fácil virar essa chavinha, né? Começar um novo, encerrar esse ciclo, ainda mais num ano atípico, né? Estamos vindo já de 2 anos assim, em meio a uma crise sanitária, né? A crise causada aí pela Covid-19, né? Uma crise, uma pandemia sem precedentes. Como que é, hein? Como que a gente pode encarar a chegada de um novo ano? Como Até porque encontrar um... não acabou 2019 ainda, Tá né? A gente acabando, tá, falta não, a pouco. gente tá vindo de 2019 e Ah, parece uma sim. coisa só, É verdade. Tudo né? que Uma aconteceu coisa nesse só. tempo tá É, tudo meio confuso, né, Agostinho? Não sei pra exatamente, você, mas eu é. me perdi um pouco, né? No encerramento de 2019 até agora, tudo que aconteceu tá tudo meio confuso. Mas como encontrar um equilíbrio? Qual pensamento que devemos ter com esse ano que está se encerrando e com a chegada do próximo, hein? Então, você fala a palavra aí do virar chave. E o que a gente precisa ter consciência é que no nosso cérebro a gente não consegue virar a chave de repente. A gente precisa, quando a gente quer mudar, ou seja, vários comportamentos, digamos, que não sejam, que a gente considera que não está legal nesse ano ou que seja nos últimos 2 anos, porque a gente está vivendo essa pandemia. Quando a gente quer mudar, a gente quer virar o ano melhor, a gente precisa ter consciência de que a gente tem que dividir. É como se você tivesse que enfrentar uma guerra, a gente não consegue mudar as coisas de repente, a gente tem que ir de uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, uma batalha de cada vez. Ô, Cláudia, é um prazer ter você aqui com a gente. Quando a gente fala de virar a chave, quer dizer, essa história de ano novo assim, é uma ficção, né? Foi uma se convencionou, né, que o ano termina e o outro começa, mas é um dia depois do outro, né? Um dia depois do outro, sem querer estragar a festa de ninguém, mas é mais ou menos disso que se trata. Agora, é lógico, você projeta coisas novas, você imagina, né, no seu espírito, na sua cabeça, enfim, nas suas convicções de que pode ser tudo diferente a partir do ano novo. Só que aí vem a pandemia, né, Cláudia? E muda tudo isso, muda tudo isso. E aí é uma questão que é concreta, eu queria que você falasse um pouco sobre ela, por favor, que é a questão das pessoas que perderam parentes, pessoas queridas. E acho que todo mundo perdeu, né? Acho que todo mundo perdeu. Acho que não tem um ser humano aqui no Brasil que não teve uma perda mais próxima ou não tão próxima, mas uma perda sentida. E que não foi bem resolvida essa perda com a Covid, né? Ela traz alguns componentes novos, que é não ter aquele período de despedida, de trabalhar melhor a perda. Isso tudo é um problemaço, né, Cláudia? Com certeza, qualquer luto já é muito difícil. E o pior de tudo é que essa coisa não acaba. E aí é mais difícil ainda você lidar com tudo isso, porque a gente tem que lidar com essa incerteza. O nosso cérebro já detesta incerteza. Ele tem verdadeiro pavor de ficar na dúvida. A gente quer, mesmo que seja um sim ou não, ou uma dor garantida, então você fica apavorado. Então isso acaba piorando a situação. Só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que quando você tem a chance de escolher uma dor do que escolher talvez receber uma dor ou não, a gente acaba escolhendo o conhecido, que é uma dor. Eu sei que eu vou ter que enfrentar essa dor, então eu me calibro para isso. Mas escolher uma opção que pode ser que eu receba uma dor ou eu não receba uma dor, como é a dúvida, a gente foge dela. Parece loucura, mas é assim que funciona. Então, quando Porque, vem desculpa, é porque a dor vai começar e vai terminar em tese, né? Ela tem um começo e um fim, essa dor, exato, não é? só que a incerteza, que é justamente o que a gente está vivendo com a pandemia, a incerteza traz um estresse muito maior, porque você tem que ficar lidando com essa incerteza sem parar. Então, imagina só, quem já perdeu parentes, ainda ter que lidar com essa incerteza de pode ser que eu perca mais gente. Não, É, você sabe é. que tem ouvintes aqui já repercutindo, acompanhando a entrevista da neurocientista Cláudia Feitosa Santana, falando do fechamento de um ano, né? Tem até uma pergunta aqui do Laureano, se 2022 será o começo da esperança ou a continuação do pesadelo, viu, Agostinho? O que você aposta, hein, Agosto?
Ah, Você é depende. otimista? Você tá falando que na área sanitária, na área política? Na área política ainda temos mais um restinho de pesadelo, pelo menos. Pelo menos. Na área sanitária, acho que depois de algum tempo de muita cabeçada, e apesar de haver ainda discursos completamente descabidos, acho que a gente acertou o passo. A gente minimamente conseguiu recuperar esse tempo perdido. Quer dizer, recuperar é otimismo, porque o que se perdeu não se recupera, né? As vidas e as sequelas, enfim, essas não se recuperam. Ou as vidas não se recuperam, né, Cláudia? Mas essas sequelas, a gente recupera como? Nem tanto as físicas, mas as mentais, as da alma. Como é que a gente recupera, Cláudia? O problema é que é muito difícil enfrentar, assim, o que eu tenho que aprender com tudo isso? Então, por exemplo, veio a vacina. Nós, no Brasil, a gente não tem muito problema, as pessoas aceitam a vacina, a maioria quer se vacinar, vai lá e vacina. Mas o que a maioria das pessoas agem é que assim, ok, eu estou vacinada, eu posso voltar à minha vida normal. Não, não pode, desde que a sua vida normal, ela seja com máscara e com distanciamento. E as pessoas acham que tudo bem, que pode se misturar, aglomerar, comer junto, pertinho, com quem não é da mesma bolha, não pode fazer nada disso. Então a gente aprendeu isso, porque assim, imagina que a gente vive essa pandemia só porque a gente não cumpre distanciamento e máscara. Então, É Cláudia, mas difícil enfrentar. desculpa, mas a gente está numa fase agora que é o seguinte: há quem diga, e eu acho que faz sentido isso, que falar em confinamento, em lockdown, não há mais tolerância para isso. As pessoas não toleram mais isso. No Brasil, acho que essa discussão não vai colar mais, não vai ser seguido se houver uma ordem radical nesse sentido. Então temos que lidar com algum nível de convivência, até para Que seja. sobrevivermos, né? Mas mantendo algo parecido com um mínimo protocolo. É uma escolha de Sofia, não é não, Cláudia? Não basta. Então, a gente não precisa mais confinar, a gente não precisa mais se isolar, a gente precisa de máscara e distanciamento. Mas o que acontece? Por exemplo, as pessoas que fazem Natal. Aí depois do Natal, o que acontece? Aumenta os números. No Brasil, não, porque no Brasil a gente tem muito pouco teste, então os números são muito baixos de casos. Mas, por exemplo, Portugal, hoje bateu 26 mil casos. De 6 mil casos para 26 mil casos. Por quê? As pessoas se aglomeram, se juntam e o número de casos aumenta muito. As pessoas não poderiam comemorar com distanciamento? Poderiam, mas não. A gente não quer mudar. Aí a gente volta para aquela história. Então, a gente vai mudar o ano? Como é que a gente vai mudar a chave? Para mudar a chave, a gente precisa encarar mudanças. E o nosso cérebro não gosta de mudar. Imagina, a gente não gosta nem de mudar a configuração do Natal, fazer um Natal diferente. Uma refeição que não é em volta da mesa. A gente gosta de mudar isso? Quem que mudou isso no Natal? Ninguém quis mudar nem no ano anterior, não quis mudar provavelmente esse ano, por conta da pandemia, eu estou falando, estou usando um exemplo. Mas por que que acontece isso? Porque o nosso cérebro tem uma dificuldade gigantesca em enfrentar mudanças. E as mudanças, elas não podem ser radicais. Então, por exemplo, acostumar a usar máscara, acostumar a ter distanciamento. Mesmo depois de 2 anos, a gente não está totalmente acostumado. Eu, por exemplo, tenho quase 2 anos de pandemia e continuo detestando usar máscara. É desconfortável ainda para mim. Tem gente que já se acostumou. Mas esse é o problema do nosso cérebro. Mudar para a gente é muito difícil. Mas a gente precisa encarar que talvez a gente viva mais 2, 3 anos assim. Não é melhor a gente aprender de uma vez? Máscara e distanciamento? Que isso não tem nada a ver com confinamento, com isolamento? Cláudia, muito se discute também, muito se fala sobre as mudanças da sociedade, dos seres humanos, das pessoas, não é? Com a pandemia, não é? Lições que a gente deveria tirar, não é? Disso aí que a gente viveu, tá vivendo, né? O que fica? O que deveria ficar de lição, de aprendizado disso tudo, desses 2 anos da pandemia, das perdas, né, das familiares, de amigos, colegas de trabalho, do distanciamento, então aquela saudade que a gente tinha, né, de se reunir, de comemorar, de celebrar. O que você acha que deveria ficar de lição para a sociedade, para nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas, hein? Ó, a pergunta é bastante filosófica essa, né? A gente precisa levar mais a sério, né? No começo da pandemia, quando começou,
as pessoas ignoravam no começo, né? Achando, não, no Brasil, quando chegar no Brasil não vai ser assim, vai ser só uma gripezinha. Eu mesma perdi o meu otorrino, ele dizia que ia ser só uma gripezinha, depois de 2 ou 3 meses, ele pegou Covid e faleceu. A gente precisa aprender, primeiro, eu acho, aprender a valorizar a ciência, porque a pandemia só não está muito pior graças à ciência. Então, eu sou uma tremenda defensora disso. A ciência pode errar, lógico, ela é feita por humanos, mas é o que melhor pode nos guiar. Então, acho que uma das primeiras lições é essa. Vamos ouvir o que os especialistas têm para dizer. Porque quando a gente ignora especialista, a gente tem que enfrentar tragédias. Tragédias como essa da pandemia, que não teve uma organização global, tragédias como agora a gente está vendo na Bahia, uma série de coisas que quando a gente se prepara, a gente não precisa enfrentar. Acho que esse é um dos principais aprendizados. O outro aprendizado é que a gente tem que, quando surgem coisas desse tipo, ou às vezes mudanças no nosso próprio ambiente de trabalho, a gente precisa enfrentar. Quando a gente tem que mudar, o que eu posso fazer para melhorar? Como no caso da pandemia, muita gente ignorou máscara, se aglomerou, aí teve que enfrentar a doença, teve que enfrentar, às vezes, perda. Isso é muito complicado. E fora muitas pessoas que acabam carregando algum tipo de culpa, porque passaram o vírus para alguém que acabou falecendo, a gente tem que aprender com tudo isso. E a ciência, eu acho que é uma das primeiras coisas que eu acho que fica como lição. Quantas pessoas passaram a se interessar por ciência por conta da pandemia? O ideal teria sido a população inteira, toda a nossa sociedade. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Cláudia Feitosa Santana, que é neurocientista. Ô Cláudia, você falou várias vezes aí que a gente não gosta de mudança, né? A gente resiste à mudança. Eu achei que era só coisa de velho, achei que era só coisa minha, mas não. Então é o ser humano que não gosta de mudança. Eu já fico um pouco mais feliz, não tô sozinho nessa turma. Agora, Cláudia, diz uma coisa pra mim, saindo da pandemia, falando do país dividido que nós temos já há algum tempo, né? Desde a última eleição, talvez até antes disso, nós temos pelo menos 2 alas bem distintas, de pensamentos imutáveis, né? Você não vê as pessoas sentando para conversar, vamos conversar sobre que caminho nós pensamos para nossa cultura, para nossa democracia, enfim, não, quem é de um lado pensa assim e vai pensar assim pro resto da vida, e quem é do outro lado vai pensar assim e não tolera, né? Pensar diferente, ou pelo menos imaginar uma vida diferente. Isso não é no Brasil, né? No mundo inteiro. Que fenômeno é esse, hein, Cláudia? Olha, isso é uma coisa histórica, isso vai acontecer de tempos em tempos. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que é o seguinte, esses 2 extremos, eles não dividem as nações. Eles são 2 extremos que, na verdade, não são a maioria está no meio desses extremos e ela consegue conversar, só que eles dominam a discussão. Esse é um dos grandes problemas. Mas se você for parar para pensar, tem muita gente que está no meio que consegue conversar. Agora, vamos lá. Se a gente está nos extremos, ou se você tem alguém que é da sua família, ou que esteja do outro lado. Muita gente fala que a empatia, que é o que eu discuto no meu livro, a empatia ajuda. Então, eu vou usar a empatia para conversar com essa pessoa. Não, esquece isso, joga no lixo. Quando a gente empatiza com uma causa, a gente automaticamente rejeita a causa oposta. Inclusive, o que explica a polarização política não é falta de empatia, mas é o excesso de empatia. Excesso por uma causa e por uma pessoa leva você a rejeitar tudo que representa o oposto daquilo. Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Mas eu não sei se eu entendi, Cláudia, desculpa. Para eu começar uma discussão com uma pessoa que pensa completamente diferente da minha, mas que eu acho que ela tem salvação ainda, né? Porque tem alguns que eu acho que não tem salvação, aí eu simplesmente ignoro, né? Não vou perder meu tempo com alguém que não pode ser resgatado, né? Mas quando eu acho que há esperança ainda, eu tentando entender como ele pensa, ou a lógica dele, ou o que levou ele a pensar desse jeito, não ajuda? Olha, ajudaria, mas qual é o problema? Você já está me dizendo que você tem que salvar aquela pessoa. Então, no fundo, você vai escutar para convencer essa pessoa para vir para o seu lado. Isso não rola. Você tem algum relato de alguém que conseguiu fazer isso?
Não, mas veja só, é lógico, quando você entra numa discussão, eu não sei, eu sou meio briguento, mas quando a gente entra numa discussão, você tá tentando. Acho que o objetivo de todo mundo é mostrar que a sua opinião é a mais adequada. Acho que a ponto de partida é esse. Mas nada impede, numa discussão saudável, eu acho, que a pessoa me convença. Se não houver diálogo, não há chance nenhuma de um convencer o outro, ou de chegar à conclusão que os dois estão errados e que uma outra alternativa é melhor. É, como é que se faz então? Se eu não posso, se eu não posso tentar entender a lógica do outro para tentar convencê-lo, o diálogo fica inviabilizado de cara, ou não, Cláudia? Não, você pode tentar. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso. Eu estou pensando aqui nos dois extremos, estou pensando politicamente, nos extremos opostos. Eu não consigo fazer isso com ninguém, não consegui fazer isso com ninguém, e eu não vejo ninguém conseguindo fazer isso. Mas ok, vamos partir do pressuposto que a gente pode fazer. O que você tem que fazer? Tem que escutar profundamente essa pessoa. Por que essa pessoa chegou nesse lugar? Que é o oposto do teu. Por que ela tem essas crenças? E aí, você vai me dizer, você tem que devotar o seu tempo, você tem que fazer, você precisa de muito tempo e de muita atenção. Você precisa de uma escuta extremamente profunda. Aí, talvez, entendendo exatamente como essa pessoa chegou nesse lugar, você possa tentar vir com argumentos. Mas o que normalmente acontece é que as pessoas aprendem, não é muito com o outro convencendo, mas com a experiência própria, e o tempo vai acabar ensinando. Infelizmente, eu não estou querendo destruir uma discussão. Sim. Mas o problema é que a nossa racionalidade... Fala. Outra coisa que acontece, a nossa racionalidade, por que a nossa linguagem, a nossa cognição, por que ela evoluiu? Ela evoluiu justamente para que eu consiga raciocinar, escutando a outra pessoa, para convencer a pessoa a ficar comigo, a ficar do meu lado. Ou seja, para negociar ou para vir para cá. E aí, o nosso grande problema é a escuta. É verdade isso mesmo, só tem tanta razão que um ouvinte nosso aqui, o Danilo vai falar, não sei se tem o nome dele, já tá falando o seguinte: o Agostinho vai querer brigar com a doutora. Não tô brigando, nós estamos conversando aqui como pessoas inteligentes. Não é isso? Quem que é o ouvinte, Danilo? Entrega aí o nome dele. Vamos ver. Mas a senhora vê? É o Emílio José Guimarães. Ô, Emílio, um abraço pra você. Não, a discussão é sempre saudável. Aliás, a senhora falou e me parece que... Senhora não, eu não sou muito mais velha que você. Qual é a sua idade? Já agora eu pergunto mesmo. 51. Quanto? 51. Ah, sou mais velho que você. Não pode jogar o senhor fora. Tá bom, então. Mas, ó, e aí você falou o seguinte, que tem os dois extremos, né? Mas que não são a maioria, e a maioria tá no meio, né? A maioria tá no meio, que tá disposta... A maioria consegue conversar. Então, mas a maioria se envolve, porque eu tenho a impressão que, levando em conta a nossa história, né? Recente, talvez... Não sei se isso se reproduz em outros países, enfim, não sei se isso é uma regra, talvez não seja. Mas acho que os extremos, por serem extremos e a fim de causar, eles acabam conduzindo as coisas e o meio fica quietinho lá, sem se envolver com um lado com o outro e decidindo pouco. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim, claro, fez entender. Porque o que acontece? Eles fazem muito barulho, eles dominam a discussão. E até mesmo o jornalismo acaba dando voz para fake news. Acaba dando voz para pessoas que deveriam ser completamente ignoradas. Se as pessoas não ganhassem palco, não ganhassem tempo de, por exemplo, jornalismo, a gente abafaria essas coisas. Mas o jornalismo parece que busca isso. Aí você me disse, você que está aí o tempo todo, todos os dias. Mas eu, por exemplo, eu estou no meio, eu não vou ficar discutindo com esses extremos. E parece que eu estou calada, né? As pessoas acham. Eu vejo muita gente sofrendo. Elas estão aparentemente caladas, mas elas estão sofrendo com isso tudo. Ô, Agostinho... Então, tem muita gente no meio que está atento. O Danilo é dessa fatia do meio que fica observando. Fico. Não é? Ô, Agostinho, eu só queria aproveitar aqui a participação da Cláudia Feitosa Santana, neurocientista, que está aqui conosco, e já pegando o gancho do nosso próximo entrevistado. A gente vai para um rapidíssimo intervalo, mas na sequência, viu, Cláudia, a gente vai falar com o Edson Pavone,
que ele está com um projeto muito legal que é Inumeráveis, né, Agostinho? Inumeráveis, que já é um portal online, uma forma de homenagear as vítimas da Covid, e agora eles têm a pretensão de trazer essa homenagem para um monumento físico mesmo, né, em algum parque aqui de São Paulo. E já fazendo o gancho, a ponte para a nossa próxima entrevista, para a gente encerrar, Cláudia, eu queria perguntar das fases, né, do luto, porque uma do projeto, da pretensão aí do Edson é criar esse monumento físico passando por 3 fases do luto, não é? Então, para a gente pegar esse gancho com esse projeto que se chama Inumeráveis, queria saber, não é? Um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre o luto. Eu não sei quais... Primeiro, deixa eu responder uma coisa que acho que foi o Augustinho que comentou antes. Essa polarização que a gente vê no Brasil, politicamente falando, ela é muito parecida com a americana. Inclusive, tem alguns estudos que querem chegar aí. Não é só a americana, tem várias. Ou seja, é um fenômeno mais, parece, em muitos termos, global do que só nacional. Mas ok, agora vamos para o luto. Para cada pessoa que morre, nós temos no mínimo 10 pessoas de luto. Imagina na cultura brasileira que nosso círculo de relações é muito maior, então a gente pode dizer que é até mais que isso. A gente até pode dizer que está todo mundo de luto, que muito mais pessoas morreram do que normalmente acontece. E aí eu não entendo muito bem das 3 fases de luto, mas se você levar isso em consideração, o que é extremamente importante, ok, está todo mundo de luto, as nossas vidas, a gente não voltou ao normal e nem vai voltar, a gente vai mudar. Agora, você imagina você viver tudo isso, todo mundo junto. A gente precisa encarar esse luto. Porque quando você, como eu disse antes, a gente não gosta de dúvida, a gente não gosta de mudar e a gente tem pavor de dor. Ou seja, o luto é um sofrimento, a gente não quer enfrentar. Então, uma das primeiras fases é a negação. Mas essa negação, ela pode durar alguns segundos, mas às vezes ela pode durar meses, anos. A gente precisa viver o luto, encarar esse luto. Quando a gente encara o luto, a gente muda. Se a gente não encarar o luto, a gente joga para frente. Aí a coisa vem muito pior. E pode ser que esteja acontecendo isso com muita gente. Então, projetos como esse, que vocês estão dizendo, inumeráveis, né? São excelentes. Porque eles trazem agora para o presente um monumento sobre o nosso luto. Ele é um luto individual, mas ele também é um luto coletivo. Porque muito mais gente morreu. E aí isso acabou fazendo com que todos nós estivéssemos de luto praticamente ao mesmo tempo. Eu tenho amigos que perderam no mínimo 3 familiares. E não interessa se você perder 1 ou 2, a dor de um já é suficientemente grande. É isso. Cláudia Feitosa Santana, neurocientista. Muito obrigado, viu? Feliz ano novo para a senhora. Não, para você. Desculpe. Desculpe. Tá. Tudo de bom, viu? A gente se fala em breve. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Sempre um prazer. Tchau. Tá bom, prazer foi meu. Tchau. Obrigado.